bom dia, agora sim. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada também pela FROC me ter convidado. É sempre um prazer. Eu estive a fazer contas e estou na família desde 2018. Portanto, eu nem sabia. A Mariana, estávamos a conversar sobre isto e desde 2018 tenho o prazer de estar aqui com a família. A Carla, o Filipe e a Catarina já são, de facto, pessoas para além, pessoas que me convidam para estes encontros da Fundação. Temos desenvolvido trabalhos extraordinários juntos e muito obrigada pela confiança em mim e na minha equipa. Obrigada a todos aqueles que aceitaram estar aqui neste lugar, um bocadinho mais de destaque, mas também a todos e todas que aceitaram passar a manhã de sábado connosco para aprender um bocadinho mais, para partilhar, que eu acho que é isto que também se lembra destes encontros, é esta partilha extraordinária. E tenho necessidade de merecer um aplauso porque está só tem de o comprar no intervalo ou no final. O secretariado tem lá muitos X. Eu escolhi o azul e branco por alguma razão. Não sei se percebem. A decoração só tem uma cor, azul e branco, como dizia o outro. E não sei se repararam que o meu X é azul e branco, mas tenho aqui um fantástico caleidoscópio. Este lenço maravilhoso, desenhado pelo Filipe Faísca e por uma série de crianças que estão a viver esta situação. Esperamos que seja muito, muito temporária, ligada à oncologia. E é um lenço, como podem ver. Aliás, há vários. Uma das vossas tarefas durante o nosso coffee break é descobrir quantas pessoas é que vocês veem com o lenço e o caleidoscópio ao pescoço e porque é que vocês também não têm nenhum. Portanto, quando voltarem, eu quero ter mais à minha frente. Neste momento vejo 1, 2, 3, 4, 5. Quero ter mais. Está bem? No almoço, fazer uma foto com o seu lencinho na mão, como se fosse uma bandeira fantástica. Portanto, terminado o momento publicitário, vamos começar a nossa conversa. Estás preparado? Vamos a isto? Muito bem. Este fica aqui, está bem, comigo, na minha beira, mas agora vamos para o lado sério da nossa questão, que é, de facto, começar. Fica aí, está com sono. Começar a nossa conversa. E muito bom dia e obrigada também. Nós já sabem, quem me conhece desde 2018 já sabe que eu sou muito fã da Via Verde. Retiro o título. Está bem? Portanto, a Marisa Pereira, a Carla Costa e a Jamã Pereira são os nossos convidados e eu acho que a doutora Ana Maria Ferreira fez aqui um excelente enquadramento para os vários painéis que vamos ter, portanto eu não vou perder muito tempo nesta parte dos enquadramentos, está bem? Mas vamos direto ao assunto, até porque, Marisa Pereira, esta questão da cardiologia, por exemplo, quando olhamos para os problemas do coração, e não é pelo chip ter um coração, nem tem sido homem dos namorados, mas de facto o nosso órgão pode representar uma área com maior dedicação, diria, porque o coração pode de facto apresentar graves efeitos secundários quando se faz este tratamento. Podem ser problemas que podem ser sentidos a longo prazo. Portanto, eu começaria precisamente por aí, sendo um efeito que pode surgir até vários anos após a alta, que eu acho que isto é importante, que tipo de sinais devem os pais estar patentes? Bom dia. É importante estarem atentos a vários sinais, mas é também importante que seja. Está ligado, mas temos que falar assim mesmo. Exato, desculpa. Estão a ver? Artista. Os sinais é que devem estar atentos. São vários, mas é importante que eles também sejam monitorizados para que alterações sejam detectadas antes de sinais, estes sintomas. Respondendo à pergunta diretamente, os sinais que devem estar atentos os pais e as crianças e jovens são a alteração na tolerância ao esforço, um cansaço excessivo ou nas atividades da vida diária ou então no exercício, uma dificuldade a respirar que pode surgir no exercício ou então também nas atividades da vida diária, qualquer dor no peito que pode surgir em repouso ou durante o exercício, pode também surgir algum inchaço, edema, sobretudo dos membros inferiores, palpitações, sensação de batimentos estranhos, coração acelerado, e diria também que outros sintomas como, por exemplo, o caso de se desenvolver alguma alteração, por exemplo,
Agora, nós esperamos sempre que encontrar as coisas antes de que a criança desenvolva os sintomas, como eu disse. Mas, sobretudo, o cansaço excessivo, a falta de ar, as palpitações, a dor no peito, isso seria aquilo que me preocuparia mais. Sim. São os tais sinais, então, que todos os pais e não só cuidadores e superviventes devem ficar atentos. Doutora Carla Costa, um dos efeitos mais comuns após o tratamento oncológico está também relacionado com as questões hormonais, portanto, alterações hormonais, sobretudo aquelas que regulam o crescimento. E já, eu acho que o Germano vai dar um ótimo depoimento da primeira pessoa, porque eu sei que ele tem sido confundido com alguns dos seus alunos. Mas, Carla, como é que... quais são também, eu começava precisamente por aí, que tipo de efeitos são estes? Aparecem em que fase do tratamento? Quais são os sintomas a que devem estar atentos? Muito bom dia a todos. Também quero agradecer o amável convite para estar aqui presente e falar um pouco sobre a minha experiência na área da oncologia pediátrica. E sim, não é só o crescimento que está afetado, não é só o efeito lateral nas crianças com doença oncológica, depende muito do tipo de tumor, da localização do tumor, do tipo de tratamento que foi feito, quimioterapia e radioterapia, e são várias as glândulas endócrinas que podem estar afetadas com a doença oncológica e dependendo do tratamento que faz. A maior parte das glândulas endócrinas, que são várias que temos no nosso organismo, mas as que estão mais afetadas é a glândula da hipófise, a glândula da suprarrenal, da tiroide e as gónadas. Relativamente à hormona de crescimento, é uma hormona que é produzida a nível da hipófise, mas existem outras hormonas produzidas a nível da hipófise que também podem estar afetadas. E, efetivamente, pode haver uma situação em que realmente há um déficit de hormona de crescimento e é efetivamente afetado o crescimento, mas há forma de tratamento se houver indicação para fazer o tratamento. Mas também, dependendo do tumor, também há a situação do gigantismo, em que há um excesso de hormona de crescimento. Pode também afetar a parte da tiroide, ter um hipotireoidismo. A nível das gónadas pode também aparecer uma puberdade precoce ou um atraso da puberdade, e também afetar em termos de fertilidade no futuro. E a nível da suprarrenal também pode haver uma insuficiência da suprarrenal com necessidade de reposição com corticoides. Portanto, uma checklist enorme. E só estamos a olhar para 2 órgãos, não é? E 2 especialidades, cardiologia e endocrinologia. Germano, muito obrigada também por estar aqui connosco. Obrigado. Um bom dia. E sei que é seguido aqui no Hospital de São João, verdade? Sim, sim. Pela professora Cíntia Castro Pereira, que não sei se está aqui. Se estiver a curso, faz muito bem, vai em casa. Mas podia estar. Mas depois vê, eu sei que isto está a ser gravado, portanto depois vemos todos em casa também. O Germano teve um diagnóstico com ano e meio. Aos 7 anos voltou a fazer um tratamento e encontrou-se então com estas áreas, nomeadamente a endocrinologia. Porque de repente há todo um crescimento. Como é que foi esta aventura, Germano? Foi algo que eu só comecei a ter noção mais tarde, quando lá está, como já falámos aqui, quando nós começamos a crescer mais e a ganhar a maturidade e depois a perceber aquilo que se passou connosco. Mas basicamente aquilo que aconteceu foi que eu tive um aceleramento do crescimento e o início da puberdade mais cedo. Posso precisar aqui, acho que foi com 9 anos, e depois foi-me aconselhado tomar uma injeção para abrandar o crescimento, só que o abrandamento foi tão bom que parou, fez pausa ali. E pronto. O elixir da juventude é isso, basicamente. Olhamos para o Germano e quando diz às pessoas que é professor e tem 23 anos, as pessoas ficam a olhar assim, está naquela fase dos 15 anos que acha que é crescido. Não, completamente. Se estivermos a falar de crianças do primeiro ciclo, ainda dá para distinguir um bocado que eu consigo ser mais alto no meio deles. Sim, mas primeiro ciclo estamos a falar de crianças com algumas, 17 anos, não é?
Agora, por exemplo, estive a fazer umas atividades na escola onde andei e a coordenadora apresentou-me uma diretora de turma e ela vira-se para mim, um aluno novo, e lá tive outra vez que explicar que não, tenho 23 anos e pronto. É claro que, obviamente, nós estamos aqui a tornar a situação mais simples e a brincar um bocadinho com isto para também desdramatizar, até porque o Germano é muito bem disposto em relação a isto e até considera que tem qualidade de vida. É claro que nem todos os casos são assim, mas nós gostamos, e sabem disto, nós gostamos de trazer estes aspectos positivos e partilhar estas boas partilhas, porque de facto a questão da sobrevivência às vezes é encarado um bocadinho mais de leveza, mas eu diria que, Marisa Pereira, tem de se ter igualmente, eu diria quase o mesmo tipo de cuidado e atenção que se tem quando se está a fazer o tratamento inicial. Sim, é verdade. Durante o tratamento também é preciso ter atenção e seguir e vigiar os efeitos dos fármacos, porque também há fármacos que têm efeitos adversos durante a sua administração. Aqui falando um bocadinho mais, temos vários tipos de tratamentos para o cancro, quimioterapia, radioterapia, há agora já outros tipos de tratamento imunológicos, há também o transplante, que é outra questão a falar, mas em relação à quimioterapia, sabemos que os efeitos durante a administração do tratamento podem ser agudos e temos que os vigiar de perto. Sabemos também que os fármacos não são todos cardiotóxicos e nós sabemos quais são aqueles que podem ter efeitos a nível do sistema cardiovascular e os que não têm tantos efeitos a nível do sistema cardiovascular, e dentro daqueles que têm efeitos no sistema cardiovascular, nós sabemos que há alguns que têm preferencialmente efeito sobre o músculo cardíaco e a sua capacidade de bombear sangue e a sua função, e é isso que nós monitorizamos, outros sobre as válvulas, outros sobre outras partes do sistema cardiovascular, e é isso que nós vamos monitorizando durante a administração dos fármacos. Portanto, essa relação, diria, da toxicidade dos medicamentos, que sabemos que existe, não é? E aqueles efeitos que podem vir a aparecer a nível cardiológico já estão bem determinados, já estão bem estudados. Sim, a sua utilização e investigação que foi feita durante os últimos anos permitiu-nos perceber esta relação sobre quais são os fármacos que estão associados à cardiotoxicidade e os seus efeitos. Alguns são dependentes da dose e outros são relacionados com o próprio fármaco em si e o seu mecanismo de ação. E podem vir a ter efeitos a longo prazo, ou seja, já sim, faz sim. Em relação à quimioterapia, os efeitos têm de ser vigiados durante a administração porque podem ser agudos, mas também, como disse inicialmente, podem ter uma outra fase mais tardia, décadas depois da administração. Em relação à radioterapia, os efeitos são sobretudo a longo prazo, muitos anos depois da administração. Esta situação que ela gosta é idêntica também em endocrinologia, ou seja, também, obviamente já sabemos que a endocrinologia mexe com tudo, como se costuma dizer, não é? Há também trabalho desenvolvido a pensar precisamente nos efeitos na sobrevivência. Sim, todos estes efeitos que eu referi, realmente temos que, os doentes têm que ter uma vigilância em termos endocrinológicos, todos podem surgir numa fase futura em que já tem a remissão do tumor, todos podem surgir. Só queria retificar que eu penso que o Germano, não sei se ficou com a ideia correta, porque o tratamento que o Germano fez, o Germano teve a puberdade precoce central, e o tratamento que fez era para, foi a triptofilina, e era para atrasar a puberdade, não era para parar o crescimento, era para atrasar a puberdade com o objetivo de ele atingir a estatura alvo familiar, mas efetivamente, por vezes, às vezes o tratamento não é totalmente eficaz e provavelmente foi o que aconteceu. Não era para abrandar o crescimento, era sim para travar o desenvolvimento da puberdade, que deve ter sido muito rápido. Portanto, um jovem precoce. Portanto, a puberdade o que é que faz? Faz que haja uma aceleração da idade óssea e, portanto, param de crescer, acelera o crescimento, mas depois param de crescer mais cedo. Germana, esta foi, portanto, estamos a falar de um diagnóstico muito, muito pequenino,
um ano e meio, portanto já com 23 anos, que é um Barnabé, isso é sempre importante dizer, não é? Mas que efeitos é que foste sentindo ao longo destes anos, para além, obviamente, de pareceres forever young? Eu acho que aquele efeito que mais é difícil de lidar é o facto de eu ter o termostato variado. Estás com frio neste momento? Não estou com frio, mas eu sou muito aquela pessoa de que se eu estiver em sítios quentes, a minha cara fica a parecer um fogão. Ok. E se eu quiser fritar um ovo em mim, é tranquilo. Portanto, é só vantagem. Mas se eu estiver a sentir, chega a ser até bastante desconfortável, porque é muito calor. E se eu tiver frio, só uma bebida quente, ou assim, é que eu consigo aquecer. E às vezes é um bocado estranho, porque, por exemplo, sei lá, pode ser verão e estar 30 graus lá fora e eu consigo sentir frio e só estar bem no quentinho, ou ao contrário, por exemplo, no inverno e estar super Cheio quente. de calor. Portanto, de facto, o termostato variado, não é? Como Sim. diz Germana, é uma das questões. Sei que também, a nível de capacidade visual, teve aqui foi um bocadinho afetado. Sim, mas isso foi mesmo devido à localização do tumor, não devido aos tratamentos. Não, dos tratamentos. Mas para vos explicar mais ou menos, eu não vejo do olho esquerdo e o olho direito tem o campo visual limitado a 90%, a 10% da visão. E isto porque o cancro foi um bioma nas vias ópticas, já agora dar o termo técnico para aquilo que ficou a dizer. E esta situação, portanto, atualmente, para já é muito importante esta experiência enquanto Barnabé. Eu sou muito fã de acreditar, eu sou muito fã do trabalho da FAN, no sentido de achar que é uma das associações mais credíveis quando falamos destes apoios, sobretudo também porque tem esta componente jovem dos Barnabés, que são sempre uns depoimentos muito positivos e bons em relação às famílias e às crianças que têm o seu diagnóstico em qualquer altura. Quando é chamada enquanto Barnabé, qual é a tua história? O que é que contas às outras crianças, deixando de dizer assim, que de facto elas são normalmente mais pequenas, quer dizer, mais novas? Eu acho que, pronto, para já é uma sorte eu ser um sobrevivente, porque conheço muita gente que infelizmente não foi, e são situações que mexem sempre comigo. Mas ser Barnabé é das melhores coisas que eu tenho e sem dúvida é aquilo que me faz sentir que isto tudo pode ter sido muito negativo, mas valeu a pena porque somos todos uma família muito grande e a própria acreditar em si, que eu considero como a minha segunda casa, e é muito bom contactar semanalmente com eles e com os Barnabés, e é aquilo que me faz sentir que não estou sozinho. Tudo bem que eu tenho a minha família, tenho muita gente que me apoia, mas há uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que sentiram na pele aquilo que eu senti e aquelas pessoas que até podem saber de muita teoria, mas nunca, ou até de acompanhar a situação de perto, mas não sabem realmente o que é ser um Barnabé, e é uma coisa que nós todos temos em comum, e isso é que nos torna muito mais fortes e unidos. É verdade. E eu acho que os Barnabés já acreditaram. Há pouco a Floriana falou da questão das equipas multidisciplinares, que me parece também fundamental abordar. Carla, os efeitos dos tratamentos oncológicos estão relacionados necessariamente com as alterações hormonais em geral, acho que não é preciso ter um determinado tipo de cancro, mas depois, a somar a todos os efeitos físicos, temos ainda aqueles que podem ser considerados de natureza psicossocial. Como é que ambas as áreas trabalham esta ligação mais multidisciplinar, por assim dizer? Que nos permite ter uma vida, uma qualidade de vida normal, próximo do normal, e acho que isso é essencial também. Portanto, é possível regredir ou mesmo atenuar alguns efeitos. Creio que sim.
a nível muscular, creio que sim. Portanto, ali, já Fisioterapia acho que poderá ser importante nesse nível, sim. exatamente. E convém haver este acompanhamento até que idade, diria? Até que idade? É uma pergunta muito difícil de responder. A nível cardiovascular, falando agora, este acompanhamento deve ser determinado durante o tratamento. Isto depende do estado basal, prévio da criança, dos efeitos que podem ou não acontecer durante o tratamento e do próprio tratamento que é realizado, dos fármacos administrados e das doses totais. Tendo isto tudo definido, é que nos permite determinar depois o plano de seguimento, que pode ser mais ou menos regular e mais ou menos duradouro. Isso é um bocadinho definido caso a caso. Não é igual para não todos. Há exatamente uma E isto receita. é para os fármacos que são cardiotóxicos. Nem todos são, como já disse. E em relação Carla, em relação à endocrinologia, é também para a vida toda o acompanhamento, não? Sim, também varia de caso a caso e depende do tumor, do tratamento que foi feito e depende dos efeitos colaterais do ponto de vista endócrino. Tem, por vezes, é necessário tratamento de reposição hormonal e, em certos casos, é para a vida toda. Germano, em que a doutora falava da questão da importância do acompanhamento, dos doentes andarem sempre literalmente com a sua ficha atrás, mesmo fotografando e tendo no seu telemóvel, pronto, não havendo outra alternativa, se calhar é a melhor maneira. Já senti isto na pele, isto de precisar ter todo o teu historial para, não só para provar que és crescido e monitor, mas em alguma situação, ou seja, o acompanhamento médico depois da alta, como é que tens sentido literalmente na pele? Portanto, na primeira pessoa, tem acontecido? Felizmente não tenho precisado de andar com a documentação atrás. Basta-me apenas o atestado e o cartão de cidadão para quem quiser ir para cá comigo. Mas não é uma situação que me afeta diretamente, até porque se nota perfeitamente ao longe que eu tenho uma deficiência visual e só por aí. Acho que é o mais central de toda a situação, porque tudo o resto é mais invisível e essa parte aí é que é mais visível e é que traz assim alguma espécie de obstáculos à vida. Por exemplo, que tipo de obstáculos? Seja no dia a dia. Assim, são coisas, por exemplo, sei lá, quando eu estou nas aulas na universidade, por exemplo, não passo diretamente as coisas do quadro para o caderno, a andar na rua uso a bengala, mas são coisas muito que, pronto, eu disse ao bocado que são obstáculos porque realmente o são, mas que no meu caso já não os chamo assim porque são coisas que me levam a fazer as coisas de forma diferente. Portanto, na verdade, e como dizíamos antes de começar, sentes que tens uma qualidade de vida, na verdade, boa? Sim, completamente. E mais digo pela profissão que me estão a formar, que foi um aspecto que muitos professores meus puseram em causa pelo facto de ter uma grande limitação visual e no entanto estou a conseguir provar mesmo até em estágio que eles estão completamente enganados e eu acho que isso... Que é o quê? Podemos partilhar? Professor de primeiro ciclo de educação de infância. Estão a ver? Vai ser divertido ver aqui o setor em ação. Mas tem uma grande vantagem, não é? Que é, não é preciso andar a mostrar o cartão jovem para viagens, descontos, agora com a IRS e tal, mas depois, olha, quando quiser começar a ir às discotecas vai ser Exato, não é? é isso, sim, é isso. Sempre a pedir o bilhete, faz favor mostrar o cartão de cidadão. E o problema é que depois pensam que o cartão de cidadão é falso. É isso que vai nada a fazer. É isso aí, olha, lamento, mas há muita gente que não se importava de ter um ar tão
um vinho. Eu não me importo, eu até gosto. Muito bem. Eu gostava de, como sempre, abrir aqui o período de perguntas e respostas, sendo que as perguntas agora viriam aí da nossa plateia. Como sempre, um sistema altamente digital. Levanta o dedito. Eu sei que a primeira pergunta é difícil, vamos para a segunda. Doutora Ana, muito bem. Obrigada. Está. Eu só gostava de salientar que às vezes estes adultos estão bem, não têm sintomas e não têm alterações, mas numa situação de stress, por exemplo, uma gravidez ou stress de uma cirurgia por outro motivo, estão bem descompensados. Gostava que dissessem alguma coisa nesse. Muito bem, obrigada. Lida, uma situação de stress, uma cirurgia não esperada. É por isso é que faz sentido manter, nos casos em que nós estabelecemos que há um risco de desenvolver algum atingimento a longo prazo, faz sentido fazer alguma vigilância regular para perceber se há algum possível desenvolvimento de insuficiência cardíaca, neste caso, porque temos métodos para perceber subclinicamente algum grau de disfunção. Agora já mais calmo tecnicamente, e aí perceber se temos algum risco de, em situação de stress, alguma descompensação. Nesses casos sim, e é por isso que, estabelecendo caso a caso o plano de seguimento para perceber quais são os doentes que poderão vir a beneficiar de algum tratamento no futuro. Sim, bem. E Carlos Costa, em relação, por exemplo, à questão da fertilidade, da gravidez, que não tínhamos abordado aqui. Sim, mas também em situações de stress pode também haver alguma insuficiência da suprarrenal e isso é necessário tratamento de reposição hormonal. Nos casos em que haja tratamento com quimioterapia, realmente é um risco de fertilidade e, portanto, dependendo da idade, pode haver a possibilidade de fazer criopreservação, mas isso é de caso a caso, é que se vai avaliar. Sim, claro. Muito bem, muito obrigada. Mais alguma questão? Agora faço uma questão. Querem ir tomar um cafezinho? Já tomavam, não é? Acho que foi muito esclarecedor. Germano, obrigada. Sobretudo eu agradeço sempre a quem dá o seu testemunho pessoal. De facto, estamos a entrar numa esfera privada, mas acho que é importante saber que esta partilha é feita aqui em espaço seguro, pessoas que compreendem e aprendem muito com estes casos que aqui estão. Portanto, Germano, muito obrigada. Continuação de bom trabalho de setor. Obrigada. Obrigado. E Carlos Costa de Ferreira, foi um prazer. Vamos fazer um intervalo e voltamos à